Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem para começar o nosso segundo semestre. Bora para a primeira aula do semestre? Vem comigo. Olha lá, ó. Hoje nós vamos começar o capítulo 6, né, que é o início da eletrodinâmica. Não sei se você lembra, até agora nós estudamos eletrostática, que é o estudo de cargas elétricas em repouso, ok? Agora, nós vamos começar o estudo das cargas elétricas em movimento. Esse conteúdo é chamado de eletrodinâmica. E o conceito, um dos conceitos principais da eletrodinâmica é o conceito da corrente elétrica. Então, daqui, ó, capítulo 6, corrente elétrica e resistores. Então está colocado na ordem que nós vamos iniciar primeiro o conteúdo de corrente elétrica. Professor, o que é corrente elétrica, professor? Olha lá, ó. É um movimento ordenado de cargas elétricas através de um condutor. Essas cargas elétricas podem ser elétrons ou íons, ok? Então está aqui um desenhozinho, um esqueminha para vocês entenderem. Isso aqui representa um condutor e essas bolinhas em azul com sinal menos dentro representam os elétrons ou os íons. Tá? Existem correntes elétricas só de elétrons, só de íons ou mista, né? Uma mistura aí entre elétrons e íons. Aqui o sentido da corrente. Intensidade de corrente elétrica. I igual a delta Q sobre delta T. Professor, quem é delta Q? Professor, quem é delta T? Bom, delta Q é o nosso querido delta Quené, né, utilizado aí, estudado no primeiro trimestre, onde N é a quantidade de elétrons e E é a carga elétrica elementar, né? Não precisa decorar, esses valores vêm dados tanto na nossa prova, nas nossas avaliações, como no Enem, concursos públicos e etc. Então está aqui o valor, 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então essa é a carga elétrica de um elétron apenas. Delta T quem é, professor? O senhor esqueceu de colocar. É verdade. Delta T é o tempo. Então, na verdade, a corrente elétrica, ela mede a quantidade de carga elétrica por unidade de tempo. Como que a gente mede quantidade de carga elétrica? Em coulomb. Como que a gente mede o tempo? Em segundos. Então, na verdade, no sistema internacional, a unidade de corrente elétrica é o coulomb por segundo, que é o ampere. Isso é muito comum hoje em dia, sabia? Quando você compra aqueles carregadores, tem o carregador do celular que já vem na caixinha para você usar, e o pessoal que vende, né, aquelas bugigangas eletrônicas nos sinais, eles vendem lá, aqui, carregador turbo, 2, 3, 4, 5 ampere. Quanto maior a corrente, mais rápida a bateria do seu celular vai ser carregada. Porém, cuidado, existe um limite, tá? Você pode estragar a bateria do seu celular comprando carregadores turbo em excesso. Ok? Então essa foi a nossa primeira parte, tá bom? A definição de corrente elétrica e daqui a pouquinho a gente vai definir a segunda parte, que são os resistores. Um abraço para vocês, tchau! Então, pessoal, nós já vimos, né, a definição básica de corrente elétrica, está aqui. Intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Então eu trouxe um exercício do nosso livrinho. Bora lá? Exercício 1, página 85. Vou ler para vocês.
Calcule a intensidade de corrente elétrica em um condutor metálico, em que uma carga de 67,5 coulomb atravessa a seção transversal em 5 segundos. Como vocês podem notar, é um exercício bastante simples, mas é o começo. Olha lá, ele nos deu a quantidade de carga elétrica e ele nos deu o tempo. Lembrando da definição de carga elétrica, de corrente elétrica, né? É o ΔQ, que é a quantidade de carga elétrica, dividido pelo ΔT, que é o tempo que essa quantidade de carga elétrica atravessa o condutor. Então, vamos aos dados. Olha lá o que ele forneceu. 67,5 coulomb de carga, é o ΔQ, e 5 segundos, que é o tempo que esses 67,5 coulomb levam para atravessar o condutor. Então, com um cálculo bastante simples, 67,5 coulomb dividido por 5. Fazendo aí essa divisãozinha, 67,5 dividido por 5, chegamos à conclusão que vale 13,5 coulomb por segundo. Mas conforme nós vimos aqui, ó, 1 coulomb por segundo vale 1 ampere. Então, 13,5 coulomb por segundo equivale a 13,5 ampere. É isso. Lembra da musiquinha? Que coisinha mais facinha. Lá, 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 lá. Fui. Eu de novo. Agora eu trouxe para vocês a resolução do exercício 2, da mesma página 85, do livrinho de vocês, como vocês podem ver. Vamos lá? Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Uma seção transversal de um condutor é atravessada por um fluxo contínuo de carga de 6 coulomb por minuto, o que equivale a uma corrente elétrica em amperes de... Vamos lá. Então, tá aqui as alternativas. 60 amperes, 6 amperes, 1 ampere, 0,1 ampere e 0,6 amperes. Definição básica de corrente elétrica. I igual a quantidade de carga elétrica dividido pela quantidade de tempo, né? O ΔT. Tá aqui. Só que nesse já tem uma pequena transformaçãozinha, tá? Veja. Ele deu o tempo em minutos. E a definição de corrente elétrica, 1 ampere, é 1 coulomb por segundo. Fica atento nisso aí. E, claro, 1 minuto vale 60 segundos. E a quantidade de carga elétrica, 6 coulomb. Intensidade de corrente elétrica igual a ΔQ, que é a quantidade de carga elétrica, dividido por ΔT, que é o tempo. O ΔQ vale 6 coulomb, bota K. O ΔT vale 60 segundos, bota K. 6 dividido por 6 dá 1, 60 dividido por 6 dá 10. 1 dividido por 10, 0,1 coulomb por segundo. Mas o coulomb por segundo equivale ao ampere. Então, 0,1 coulomb por segundo equivale a 0,1 ampere. Observando aqui as nossas alternativas, chegamos à conclusão de que essa é a alternativa correta. Ok? Então, pessoal, nossa primeira aula é isso. Definição básica de corrente elétrica e a resolução dos exercícios 1 e 2. Espero que tenha ficado tudo bem. Qualquer dúvida, nossos encontros no Zoom, tá? Vocês podem expor as dúvidas, a gente tira lá. Um abraço. Tchau para vocês. Então, pessoal, dando prosseguimento aí às nossas aulas online, vamos à nossa segunda parte.
Lembra, na primeira parte nós vimos a definição de corrente elétrica, né? I igual a ΔQ sobre ΔT, onde ΔQ é a quantidade de carga elétrica e o ΔT é o tempo. E no sistema internacional, corrente elétrica se mede em ampere. Legal? Então, bora lá continuar. Na aula de hoje, digamos assim, nós vamos estudar os tipos de corrente elétrica. Não existem só esses tipos de corrente elétrica, tá? Só esses dois tipos que nós vamos estudar na aula de hoje. Porém, são as que mais caem no Enem. Tipo número 1, corrente contínua. Então, a gente observa aqui, ó, pelo gráfico, que a intensidade da corrente elétrica não varia com o tempo. Então, evidentemente, que o gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Professor, onde é que eu encontro corrente contínua? Pilha da bateria do seu telefone, tá? Normalmente, os aparelhos elétricos, os eletroeletrônicos que a gente utiliza em casa, eles utilizam corrente contínua. Mas, professor, eu fiquei sabendo que nas redes de alta tensão e etc., a corrente é alternada. A gente vai falar disso depois. Na verdade, agorinha. Vamos ao nosso segundo tipo de corrente, que é a corrente alternada. Então, reparem que aqui a intensidade da corrente muda à medida que o tempo passa. Ela atinge um máximo positivo num determinado tempo, um máximo negativo num determinado tempo. Ué, professor, está aparecendo o gráfico do seno e do cosseno. Então, as funções trigonométricas seno, cosseno, mesmo a tangente, elas são muito importantes na compreensão desse tipo de fenômeno. Mas tudo no seu tempo certo, tá? Se a gente precisar da função cosseno, eu faço uma pequena revisãozinha. Se nós precisarmos das outras funções, seno ou tangente, eu faço uma pequena revisãozinha. Pode acalmar o coraçãozinho. E claro, observem que a curva que descreve a corrente elétrica, ela acaba formando com os eixos uma figura plana, que a gente estuda lá no fundamental, né? Retângulo, quadrado, círculo, semicírculo, trapézio e etc. Que é o que a gente vai abordar agora. Aqui, ó, observe. Eu tenho a relação entre a corrente elétrica e os gráficos de figuras planas, ok? Vou passar aqui para cá. Aqui eu fiz questão de pegar a primeira figura, essa aqui. Então, nós temos aqui a intensidade da corrente elétrica formando um retângulo com os eixos da corrente. Como vocês bem sabem, se nós utilizarmos a equação intensidade de corrente elétrica é igual quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Fazendo uma pequena transformaçãozinha aí, nessa equação, então nós temos que a quantidade de carga elétrica vai ser a corrente elétrica, né? A intensidade da corrente elétrica vezes o tempo. Se você prestar um pouquinho de atenção, vai perceber que, na verdade, eu peguei o ΔT, que é a base, e multipliquei pelo I. Nesse caso aqui eu chamei de altura, na verdade é o valor que está no eixo vertical. Professor, você está calculando a área. Isso. Existe uma relação entre a corrente elétrica e o gráfico produzido por ela, que é justamente corrente elétrica é numericamente igual à área da figura. Professor, por que numericamente? Porque a área se mede em centímetro quadrado, milímetro quadrado, metro quadrado, e corrente se mede em ampere.
Resultado, você vai estar interessado só nos números. Ó, essa aqui, isso é um retângulo. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Quantidade de carga elétrica numericamente igual a, nesse caso aqui específico, base vezes a altura. Então, num exercício em que nós tivéssemos aí, em que a intensidade da corrente elétrica formaria um retângulo, bastaria multiplicar a área pela altura. Aqui nós temos um trapézio. Agora você vai ficar vendo só meu braço, tá? Você se lembra como é que calcula a área de trapézio? Opa! A área de trapézio. Eu lembro, professor, eu lembro, deixa eu falar. Fala, Joãozinho. Ó, área de trapézio igual base maior do trapézio mais base menor do trapézio dividido por 2 vezes a altura. E eu chamo a atenção para a questão da altura, que nem sempre no trapézio essa altura é na vertical, tá? Essa altura é simplesmente a distância entre as duas bases, tá ok? Aqui e aqui, ó. Então muitos alunos sempre ficam de olho só na vertical e acabam errando o exercício. Então essa é a relação entre carga elétrica, corrente elétrica e área de figuras planas, ok? Bora fazer um exercício agora? Então, pessoal, agora nós vamos para uma aplicaçãozinha prática daquela relação entre corrente elétrica e gráfico, né? E área de figuras planas, ok? Nós vamos resolver o exercício 7 da página 85. O exercício 7 da página 85 ele diz o seguinte: ele nos dá um gráfico da intensidade da corrente elétrica em função do tempo. Repare que nós temos aqui o gráfico de uma corrente contínua, tá? Que nós estudamos agorinha. Ele quer saber qual é a quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor no intervalo de tempo, que vai de 0 a 30 segundos. Esqueci o 0. Ok? Uai, professor, mas o senhor não ensinou que quando ele te dá o gráfico, não é só calcular a área? Ensinei. Ué, então é só ir ali, ó, e pegar 2 vezes 30, dá 60 coulombs. Pronto, são um gênio. É, o raciocínio tá certo. Mas você reparou na malandragem? Ah, professor, é verdade. A corrente está em miliampere. Como é que faz para fazer, professor? Tem que passar de miliampere para ampere. Mas a fórmula continua a mesma? Sim, a fórmula não mudou nada. A única diferença é que ele já usou, digamos assim, uma malandragemzinha, né? Ele colocou a corrente em miliampere. E como coulomb por segundo é que dá ampere, então você tem que tomar um cuidado. Tirando isso, é só isso. Bora lá, né? Vamos à solução do problema. Soluço grande. Bom, temos a área, né? Temos o gráfico. Conforme nós vimos na aula passada, quer dizer, nessa aula agorinha atrás, corrente, na verdade, quantidade de carga elétrica é numericamente igual à área da figura. Ah, professor, é assim que lê isso aí? É. Quantidade de carga elétrica é numericamente igual à área da figura. Ali é um retângulo,
retângulo. Então, para a gente determinar a quantidade de carga elétrica, basta calcular a área do retângulo. A área do retângulo, como a gente sabe, é base vezes a altura. Toma cuidado com o número que representa a base. Toma cuidado com o número que representa a altura. Presta atenção. Quem é a base? Se a gente observar bem ali, a base é do 0 ao 30. Então, 30, como já está em segundo, beleza. Então, a quantidade de carga elétrica vai ser 30. Agora, a altura. Lá tem um 2. Porém, a corrente foi dada em miliampere. Então, na verdade, não são 2 amperes. São 2 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Cuidado, viu? Bom, tá montadinho o exercício agora. Agora é só fazer essa conta besta aí. Bora lá? Quantidade de carga elétrica é igual 30 vezes 2, 60 vezes 10 a menos 3. Bora pegar o 60 em potência de base 10? Fala aí, quanto que dá? Isso, menino inteligente. Então, 60 é o mesmo que 6 vezes 10 elevado a 1. Então, esse 6, né? Senão o aluno fica... Pelo amor de Deus, professor, de onde você tirou esse 6 vezes 10 a menos 1? É o 60, meu querido. Aqui, ó. Ah, bom. Entendi, professor. Ótimo. Então, dando prosseguidão. Subiu. Quantidade de carga elétrica é igual. 6 não tem mais ninguém para multiplicar com ele. Ele permanece. Olha lá, ó. Eu sei que você deve estar com saudade, ó. Produto de potência de mesma base. E conserva a base, somos expoentes. Cuidado com o sinal. 1 menos 3 menos 2. Qual é a unidade que a gente usa para medir quantidade de carga elétrica? Coulomb. Então, a nossa resposta é 6 vezes 10 a menos 2 Coulomb. Ok? Não é simples? Então, pessoal, dando aí prosseguimento, resolvendo mais alguns exercícios da relação entre carga elétrica e área de figuras planas. Eu escolhi para vocês agora a resolução do exercício 9, que também fica na página 85 do livrinho de vocês. Não sei se vocês estão enxergando direito, mas o gráfico não foi eu que fiz, tá? O gráfico já veio pronto, tá lá no livrinho de vocês. Muita gente aí já percebeu que trata-se... Só estou escurecendo aqui a linha para ficar melhor de vocês visualizarem. Olha lá. Percebeu que se trata de um trapézio, né? Nós temos aqui, ó, a base menor, a base maior e a altura, que é a distância entre a base menor e a base maior. Nesse caso, coincidiu da distância entre as bases estar na vertical, tá? Mas esse trapézio poderia perfeitamente vir tombado na horizontal. Esse é um exercício que tem algumas perguntinhas. Então, letra A. Vamos ver o que ele pergunta na letra A. A carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos. Então, ele quer justamente a carga elétrica. Para calcular a carga elétrica, a gente precisa da área da figura. Então, para resolver a letra A,
quantidade de carga elétrica é igual, na verdade, numericamente igual à área da figura. Que figura que é essa? Um trapézio. Então, nós teremos que, para determinar a quantidade de carga elétrica, calcular a área de um trapézio. Simples, né? Bora lá? Como é que será que calcula a área de um trapézio? Olha lá, ó. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Na verdade, você está tirando a média aritmética do tamanho das bases. Agora, nós temos que identificar quem é a base menor e quem é a base maior. Vamos lá? A gente repara aqui, ó, que a base maior é o tamanho do segmento de reta, que vai de 0 até 8, ok? Como ele já nos deu a unidade em segundos, então a gente bota 8 aqui, mais. E a base menor? É 4, professor? É 2? Não, ué, tem 2 números? Calma. Observe que a base menor começa no 2 e vai até o 4. Então, se ela começa no 2 e vai até o 4, 4 menos 2 dá 2. O tamanho desse segmento de reta aqui, ó, é 2, ok? Então, bota o 2 lá. Divide por 2, que é da fórmula, vezes a altura, que é a distância entre as bases. No nosso caso aqui, ó, começa no 0 e vai até o 64. Então, nossa altura vale 64. Opa! Reparou na malandragem? Ele deu a corrente em miliamperes de novo. Cuidado. Às vezes você olha para o exercício, dá uma sondada e pensa, nossa, que exercício manha! E erra por uma distraçãozinha. Então, professor, eu vou ter que colocar o 10 a menos 3 aí. Vai. São 64 miliamperes, tá? Então, é 64 menos 3. Ok. Bora fazer continha. 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 64 vezes 10 a menos 3. Ok? E agora, hein? 5 vezes 64. 64 vezes 10, 640. Tira metade. 320. Claro, é só uma brincadeira, pode fazer direto. E vezes 10 a menos 3. 2. Então, isso aqui vai ficar 3,2 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3. Professor, pelo amor de Deus, professor, onde você arranjou esse 3,2? Eu simplesmente transformo o 320 em potência de base 10. Ah, professor. Olha lá, ó. Produto de potência de mesma base e conserva a base, somos expoentes. Cuidado com o sinal. 2 menos 3, menos 1. Então fica 3,2 vezes 10 a menos 1 coulomb. Se você preferir, pode colocar como 0,32 coulomb. O livro de vocês coloca como 320 milicoulomb. Tanto faz. Então, essa é a resposta da nossa letra A. Agora, vamos para a letra B. Vou pegar o livrinho de vocês. Tá lá. Letra B. O número de elétrons que atravessa uma seção do condutor durante esse mesmo tempo. Número de elétrons, ele quer o Nzinho.
da fórmula ΔQ igual a N vezes Z. O ΔQ nós já encontramos. Aqui ele, ó, é o 0,32. Então fica 0,32 igual a N vezes o valor da carga elétrica elementar. Ele deu aqui, ó, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? Então 1,6 vezes 10 a menos 19. O N faz o papel do X. O X que você aprendeu desde o ensino fundamental. 1,6 vezes 10 a menos 19. Está multiplicando. Dividindo. E agora? 0,32 dividido por 1,6. Quanto será que dá? 3,2 vezes 10 a menos 1 vai dar 2. Elevado a 18 elétrons. Ok? Ainda tem a letra C. Preocupa não, você vai ficar vendo só meu braço agora. Letra C. Na letra C, ele quer que nós determinemos a intensidade média. Então, na verdade, ele quer a corrente elétrica média. A gente vai pegar a quantidade de carga elétrica total e dividir pelo tempo total, que são 8 segundos. Ele quer que nós façamos o seguinte: I igual a ΔQ sobre ΔT. O ΔQ nós já determinamos lá na letra A, ó, 0,32 coulomb. E o tempo, 8 segundos. Isso vai dar... Quanto que é 0,32 dividido por 8? Claro, você pode dividir, vai dar 0,04. Ou você pode transformar, por exemplo, 2. O 32 em potência de base 10. Isso vai dar 4 vezes 10 a menos 2 amperes. O livrinho de vocês coloca como 40 miliamperes, tá? Mas não se preocupe. Tanto assim como assim estão numericamente certos, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, anota. E assim que nós nos encontrarmos ao vivo nas aulas do Zoom, a gente tira dúvida, tá ok? Um abraço e tchau!